Olá, aqui é Ricardo Moura, editor do blog Escrivaninha, e no vídeo de hoje a gente vai dar início a uma série que eu estou chamando de Top 5 de fatos históricos relacionados à questão da criminalidade e da segurança pública do Ceará. Periodicamente a gente vai fazer uma lista dessa, proponham aí nos comentários listas das quais você gostaria de ver, sobre fatos históricos, situações, algumas coisas até dentro do campo da curiosidade que ocorre dentro dessa área da criminalidade, da violência e da segurança pública. Nosso primeiro vídeo a gente vai abordar 5 prisões de foragidos do Brasil e até do exterior que estavam se escondendo, que estavam despistando as autoridades do local de origem e foram encontrados e capturados aqui no Ceará. Então a gente conta a história dessas 5 pessoas, há histórias com detalhes bastante interessantes. Fica aí que você vai gostar bastante deste vídeo. Nosso primeiro caso que a gente vai abordar aqui hoje é o caso de Luiz Cláudio Gomes, vulgarmente conhecido como Pão com Ovo. Ele era investigado pela polícia do Rio de Janeiro e foi preso aqui no Ceará em 2015. Um fato que chamou bastante atenção é que ele tinha um trânsito muito livre entre comunidades evangélicas, se dizendo pastor. Aqui em Fortaleza, ele dizia que o nome dele era Daniel e que ele era um ex-jogador de futebol de um time da segunda divisão dos Emirados Árabes. E aí, entre aspas, Daniel pregava, fazia cultos, tanto é que ele foi capturado após sair de uma igreja, né? A polícia vinha monitorando e aí ele foi preso na saída dessa igreja. Ele contou à polícia de que ele estava largando a vida de crimes, né? Mas a polícia tinha evidências de que tanto ele tinha mensageiros que mantinham os negócios dele no Rio, né? Quanto também descobriram que ele viajava periodicamente para o Rio de Janeiro para comandar, para de alguma forma gerenciar as atividades criminais que ele desenvolvia no Rio. E ainda segundo a polícia, ele era um líder, né, de algumas comunidades de Niterói. E sobre ele pesava a acusação de ter fuzilado um sargento da PM do Rio de Janeiro com 50 tiros. Essa é a história do Pão com Ovo, né? E uma coisa que é recorrente nessas histórias, né, é o fato dessas pessoas se esconderem em áreas litorâneas aqui do Ceará. A gente vai, dos casos que eu estou mencionando aqui nesse top 5, apenas um não foi preso no litoral ou no aeroporto, mas os demais ou estavam na região metropolitana, em municípios litorâneos, vizinhos aqui de Fortaleza, né? No caso, o Pão com Ovo, a igreja que ele ministrava, né, já que ele se identificava como um pastor, era localizada na Avenida Leste-Oeste. Quem não conhece o Ceará, a Avenida Leste-Oeste é a avenida que liga Fortaleza até Caucaia. São 2 municípios, né? 2 municípios com um litoral bastante frequentado, e aí foi numa dessas que o Pão com Ovo foi capturado, e aí os planos dele de talvez mudar de vida, se a gente for acreditar na versão dele, foram por água abaixo. O segundo foragido desta série é o Lennon Oliveira do Carmo, conhecido como Bileno. Ele era foragido do Amazonas e foi preso na praia do Icaraí, que fica localizado no município de Caucaia, que falei para vocês, no caso citado anteriormente, que Caucaia fica vizinho a Fortaleza. Então Icaraí é uma praia urbana que se tem acesso muito facilitado de Fortaleza até
Icaraí. E o Bileno estava lá, foragido, escondido, até que ele foi preso. Foi uma operação que mobilizou a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Bileno é tido como uma figura violenta, né? Contra ele há acusações de invasões de terra, de tráfico de drogas via fluvial, no caso, né, pelos rios ali da região amazônica, e também pesa sobre ele uma acusação de envolvimento na chacina que ocorreu em janeiro de 2017 no complexo penitenciário Antônio Jobim, no qual 56 detentos foram mortos. Esta rebelião que resultou nessa chacina foi um ponto de virada muito importante na relação da questão do tráfico no Brasil, né? Em outros top 5 a gente pode contar um pouco essa história. Nós estamos preparando aí um material sobre essa questão de apreensões, e aí a gente vai falar sobre isso. E vale lembrar também que Fortaleza se tornou uma rota privilegiada para o tráfico de drogas, um local muito privilegiado, muito disputado. Então não é à toa que essas pessoas muitas vezes vêm para Fortaleza, vêm muitas vezes para se esconder, mas também para acompanhar de perto seus negócios ou se estabelecer. No caso do Bileno, ele tem uma particularidade que ocorre com alguns outros foragidos. Ele passou por uma cirurgia plástica e também adotou uma identidade nova, né? O nome dele após a cirurgia era Ailon Cardoso. E aí quando você vê assim o antes e o depois, você vê que ele está um pouco diferente, mas isso não impediu de que ele fosse capturado. Houve um trabalho intensivo aí de inteligência, de investigação policial, que acabou resultando na recaptura dele. E o Bileno, ele tinha sido transferido para Mossoró e depois ele voltou para o Amazonas. Quando ele voltou para o Amazonas, ele teve a pena dele transformada em prisão domiciliar, e ele passou a usar tornozeleira. E aí ele destruiu o equipamento, né, que é um equipamento que monitora a localização dele, e fugiu do estado, né? E aí, depois de muito tempo, de alguns meses de procura, ele foi identificado a localização dele, né, aqui na região metropolitana de Fortaleza, e só então foi capturado e aí foi reconduzido para o estado do Amazonas, né? Mas aí a gente tem uma trama que envolve motins, que envolve fugas. Essas histórias elas envolvem muita dinâmica, muito movimento, né? E por isso que elas chamam a atenção da imprensa, chamam a atenção da sociedade. E o caso do Bileno é um caso bastante agitado, com bastante elementos quase cinematográficos aí na história dele, em relação a tanta participação dele em crimes que geraram comoção nacional, repercussão. Essa situação que ocorreu no presídio no Amazonas envolveu grupos, organizações criminosas como o Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho, Família do Norte. Foi um divisor de águas, a gente pode dizer, dentro da história do crime organizado no Brasil. Ao contrário dos casos citados aqui nesta série, a história que eu vou contar agora do Robson de Jesus, conhecido também como Robson Luxúria, ele, ao contrário dos outros, ele não foi preso no litoral do Ceará. Ele foi preso no município de Iguatu, na região centro-sul do estado, e o caso dele é o mais recente, ocorreu agora em janeiro, né? E o que motivou a polícia, quais eram as acusações relativas ao Robson Luxúria para que a polícia viesse até aqui ao Ceará, a polícia baiana, com apoio da polícia local, efetuar essa prisão. O Robson Luxúria é apontado como um dos líderes da facção baiana chamada Comando Bala Voa, CBV. O pessoal da Bahia que estiver me vendo aí talvez conheça melhor essa organização.
E, segundo os relatos da polícia, trata-se de uma organização bastante violenta, né, que tem como marca fazer a inscrição CBV no local dos crimes, no local dos homicídios, dos assassinatos cometidos, né? E aí o Robson ele vinha sendo procurado pela polícia baiana. Ele estava preso até o ano passado, mas como o Robson ele tem problemas de saúde, ele é diabético, a Justiça do Estado da Bahia decidiu que ele poderia cumprir a pena em liberdade. E aí ele se valeu desse direito, fez mau uso dele, se evadiu do Estado e veio reiniciar ali a vida dele no município de Iguatu. E um dos planos dele, né, era justamente abrir uma clínica de estética no nome da esposa, e segundo a polícia essa clínica seria utilizada como uma empresa de lavagem de dinheiro, uma empresa de fachada. E aí o Robson foi capturado e ele o caso dele ilustra, né, a expansão de grupos locais, de grupos estaduais criminosos, né? Como isso ganhou força recentemente, né? E depois a gente também pode até fazer um top 5 aí de organizações do Nordeste, para contar um pouco da história de cada uma delas. Cada uma tem uma particularidade. Na Bahia a gente ouve pouco falar, mas aí está o caso do Robson, para poder explicar como essas dinâmicas do crime elas vão repercutindo e elas vão, a seu modo, sendo replicadas com suas características, origens diferentes, lógico, mas há um fio condutor aí, há uma história maior que une esses grupos, né? Seja as ligações deles com os grupos nacionais, seja fatores sociais, fatores históricos que fazem com que esses grupos se organizem e proliferem, mas esta aí é a história do Robson Luxúria, o nosso terceiro foragido desta série. O próximo caso é um caso bastante inusitado e também é o que tem mais tempo que ocorreu. Ele ocorreu em outubro de 2007. Trata-se da prisão do Joca da Rocinha. O nome dele é João Rafael da Silva. E o Joca, ele era gerente da organização Amigos dos Amigos, uma organização do Rio de Janeiro, né, que disputava com o Comando Vermelho, ali o domínio dos morros, né, e a área de atuação dele era no Morro da Rocinha. Então o Joca, ele tinha aquela política assistencialista clássica, né, dos traficantes cariocas, de prover as coisas ali em troca de favores da comunidade, e ele circulava por entre áreas bastante ricas do Rio, ali a zona sul, pegava ali a zona oeste, era a área de atuação dele. E por que o Joca saiu do Rio? Por que ele fugiu do estado do Rio e veio parar aqui no Ceará? De acordo com a polícia, ele furtou 2,5 milhões de reais da apuração mensal do grupo criminoso ao qual ele fazia parte. Então ele pegou esse dinheiro, fugiu e veio se esconder aqui no Ceará. E aí ele foi monitorado, fazia 2 meses que a polícia estava atrás dele, né? E foi preso no aeroporto de Fortaleza, no aeroporto internacional Pinto Martins, quando ele estava no saguão do aeroporto esperando a namorada dele vir do Rio. Então ele estava lá esperando e aí foi detido. Na época esse caso teve muita repercussão. Tem uma foto dele que ele está na praia, eu não sei se ele está na Lagoa do Coração, lá em Jijoca, mas ele está numa rede, deitado nessa lagoa, e essa foto circulou muito, estampou vários jornais. Se você colocar Joca da Rocinha, você vai encontrar
essa imagem. E a imagem que ilustra essa sessão, esse caso, é uma imagem dele como procurado pela polícia do Rio. Então, depois dele ser preso, ele conseguiu fugir e ele voltou a ser procurado. Então, ele escapou uma vez, foi preso, escapou de novo, fugiu de novo, e ele era aliado de uma figura bastante conhecida no crime organizado do Rio, que é o Ney da Rocinha. O Ney da Rocinha é um traficante que é tido como uma pessoa muito culta, né? E ele até foi tema de um livro-reportagem. Eu vou colocar o link aqui depois para vocês terem acesso a trechos dessa entrevista. Ele faz uma análise bastante pertinente sobre política, sobre a realidade social. E o Joca era aliado do NEM, depois eles romperam, e aí o Joca, com essa história de furtar essa dinheirama toda, acaba ficando insustentável a permanência dele no grupo, né? E aí ele se manda e é localizado e capturado aqui pela polícia. Na época havia uma grande preocupação do traslado dele, de como seria feito todo essa operação, porque ele era jurado de morte. Então, se alguma informação vazasse ali antes da captura dele, ele corria um risco muito sério de ser morto antes de ser preso. Mas, pelas informações que a gente tem da polícia do Rio, ele já está com cartaz de procurado novamente. Está lá a polícia oferecendo R$1.000 para quem tiver informação sobre o Joca da Rocinha. Então a história dele não teve um fim nessa prisão. Ela se manteve e até hoje ele está por aí, né? Eu fiz algumas buscas para ver se achava o paradeiro dele na internet, se havia alguma menção, mas permanece desconhecido durante um tempo. Então, quem souber, manda uma mensagem aí nos comentários do vídeo dizendo onde estará Joca da Rocinha. A gente encerra este vídeo com a história de um foragido conhecido como Chepa. Chepa é um traficante mexicano, o nome dele é José González Valencia, que é integrante do cartel Jalisco Nova Geração. Ele foi preso aqui no Ceará, ele estava de férias com a família e ele havia contra ele um pedido de extradição dos Estados Unidos, né? O Chepa é apontado como autor de ações contra policiais mexicanos, e também ele coordenava ações de reconquistas de territórios. O grupo ao qual ele pertencia, o Jalisco Nova Geração, é tido como um grupo muito violento. Ele vem de uma família de pessoas ligadas ao crime, ao tráfico. O patriarca da família, o pai dele, que era conhecido como El Maradona, chefiava um grupo chamado Cartel do Milênio. E aí esse Cartel do Milênio, ele era aliado do cartel de Sinaloa, que é um grande cartel mexicano com diversas fontes de origem, de enriquecimento, de áreas de atividades criminosas. E aí esse grupo ele foi desmantelado, e das ruínas do cartel do Milênio se organizou um outro grupo, e que era esse grupo de Jalisco, ao qual o Chepa fazia parte. E o Chepa, ele era braço direito do líder do grupo. O líder do grupo, vou ter que pesquisar aqui, é o Nemesio Osequera Cervantes, El Mencho. Então ele era o braço direito, era o cara que cuidava da segurança, e estava de férias aqui no Ceará e via sendo monitorado, né, logicamente, e acabou sendo preso aqui no estado. Há uma particularidade do grupo de Jalisco, que é a seguinte: além de cocaína e maconha, é o grupo que é tido como pioneiro na comercialização, na venda de drogas sintéticas, ali na fronteira Tex-Mex. E por causa disso, ele também é um grupo muito conhecido por recrutar jovens universitários, jovens com curso de química
e também com graduação em finanças. E uma outra característica importante era a de que esse grupo arregimentava, recrutava jovens com domínio do inglês, né, para que eles pudessem transitar de forma mais livre, de forma mais fluida nessa fronteira Estados Unidos e México. Então vocês notam o grau de organização desse grupo, né? E como o Chepa se sentiu muito à vontade, né? Estava ali, de certa forma, muito seguro de poder ir para outro país e desfrutar as férias com a família. Mal sabia ele que estava sendo monitorado, que os passos dele estavam sendo seguidos. Então a gente fecha essa série com um foragido internacional. Fortaleza se tornou, de modo assim, infelizmente a gente pode dizer, um epicentro da criminalidade, né? A gente tem era um estado no qual as coisas não ocorriam em plano nacional, e aí a gente vê furto ao Banco Central, a gente vê líderes do PCC sendo mortos aqui, né? Eu não citei esse caso porque não se trata de foragido preso, mas certamente eles vão entrar em outro top 5. Então, pessoal, se vocês gostaram, manda mensagem, dê like, compartilhe. Se você se lembrou de algum caso que não foi citado aqui, escreve para cá. Eu fiz uma triagem, né? Claro que eu não coloquei todos os que eu encontrei. E dê sugestões de novos programas, de novos vídeos top 5 que você gostaria de ver representado aqui, contando um pouco dessa história da criminalidade, da violência, da segurança pública, né? Trata-se um tema muito instigante, né? E um tema com traços até, eu diria, de dramaturgia, de mistério, histórias de suspense. Não à toa a gente tem toda uma literatura, a gente tem toda uma galeria de filmes que retratam, né? Porque são situações limites, situações que realmente despertam a curiosidade das pessoas. É isso, até a próxima, cuidem-se, a gente se vê ainda esta semana com novos vídeos.